Opa! Estamos iniciando agora a 7ª edição do Resumo do Dia, o podcast do Conexão Política para manter nossos seguidores informados sobre os principais acontecimentos do dia. Sejam bem-vindos ouvintes do Conexão Política no Spotify, Deezer, Castbox, SoundCloud, no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Eu sou Davi Albuquerque e hoje é terça-feira, dia 10 de setembro de 2019. Em cooperação com o Ministério Público Federal e com a Receita Federal, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a 65ª fase da Operação Lava Jato, denominada Galeria. O nome da operação remete às transações com obras de arte que teriam sido utilizadas como forma de lavar o dinheiro proveniente de vantagens indevidas. Investiga-se na presente fase possíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro decorrentes do pagamento de vantagens indevidas relacionadas a contratos de uma organização global com forte atuação no país como empreiteira, para a construção de uma usina hidrelétrica no estado do Pará. Ao todo foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Brasília e um mandado de prisão preventiva na cidade do Rio de Janeiro. Márcio Lobão, filho do ex-senador e ex-ministro de Lula, Edson Lobão, foi preso no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público Federal, entre 2018 e 2014, Márcio Lobão e Edson Lobão solicitaram e receberam propinas dos grupos Estre e Odebrecht em R$50 milhões. Nesta terça-feira, o ex-senador do MDB, Romero Jucá, foi chamado de ladrão durante uma sessão na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que sabatinou Linneu Pupo de Paula, indicado para o cargo de embaixador da Bósnia e Herzegovina. Atuando como consultor, Jucá estava sentado na primeira fileira quando o senador Telmário Mota, inimigo político de Jucá em Roraima, pediu a palavra. Abre aspas, faço parte desta comissão e vim ficar aqui, mas lamento que aqui, na vaga dos senadores, esteja um lobista, um ex-senador, um cara envolvido em corrupção. Desse jeito é impossível ficar aqui. Retiro-me. Fecha aspas. Em resposta, Jucá chamou o senador de palhaço e afirmou que Telmário bate em mulher. O presidente da comissão suspendeu a sessão por alguns minutos e retomou logo em seguida, lamentando o ocorrido. Jucá acompanhou a sabatina do embaixador sentado na mesma cadeira. Já Telmário não participou da sessão. A senadora Juíza Selma, do PSL do Mato Grosso, emitiu uma nota oficial dizendo que avalia sair do PSL por conta de pressões pela derrubada da CPI da Lava Toga. Abre aspas. A senadora Juíza Selma esclarece que, devido a divergências políticas internas, entre elas a pressão partidária pela derrubada da CPI da Lava Toga, está avaliando a possibilidade de não permanecer no PSL. Fecha aspas. A senadora afirma ainda que recebeu convites de outros partidos, mas que não vai mudar sua posição de apoio ao governo Bolsonaro e que não vai retirar sua assinatura de apoio à abertura da CPI da Lava Toga. Nesta segunda-feira, o presidente em exercício Hamilton Mourão negou que tenha adotado uma postura mais discreta do que no início do ano e afirmou que não cabe a ele, como vice-presidente, se opor publicamente ao presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Não mudou nada. Eu acho que uma coisa vocês têm que entender. Não sei se com intenção ou não, mas há uma tentativa de colocar eu e o presidente em polos opostos. Não é isso. Eu sou vice-presidente do presidente Bolsonaro. Então, não compete a mim tecer críticas públicas ao presidente. Qualquer coisa que eu tiver que falar, eu falo para ele e não publicamente. Eu acho que só isso que tem que ser entendido. Fecha aspas, afirmou o general ao deixar o Palácio do Planalto. Desde a época da campanha, Mourão era criticado por muitas de suas declarações serem consideradas opostas às opiniões do presidente Jair Bolsonaro. O cunhado da apresentadora de TV Ana Hickman foi absolvido hoje por 3-0. Em 2016, Gustavo Henrique Belo Corrêa foi acusado de homicídio doloso contra um homem que invadiu um hotel onde Ana Hickman estava hospedada para tentar matá-la. O homem foi morto com 3 tiros na nuca, depois de lutar com o cunhado da apresentadora. O julgamento ocorreu na tarde desta terça-feira na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Antes da audiência, Gustavo conversou com a mídia e demonstrou tranquilidade e confiança em sua defesa. Após o julgamento, Gustavo Corrêa se mostrou satisfeito
muito com a decisão do júri. Abre aspas. Era o que eu esperava, meus familiares também, só que a gente nunca cantou vitória. Fecha aspas. O cunhado da apresentadora de TV ainda agradeceu o apoio do presidente Bolsonaro e do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Abre aspas. Foi muito importante desde o começo. Sou muito agradecido. Independente de partido político, se é de direita, se é esquerda, se é centro, não interessa. Isso é questão de justiça. Fecha aspas. Nesta terça-feira, o presidente Donald Trump anunciou a demissão do seu assessor especial de segurança, John Bolton. De acordo com Trump, os motivos foram as discordâncias fundamentais sobre como lidar com políticas externas. Abre aspas. Eu informei a John Bolton ontem à noite que os serviços dele não são mais necessários à Casa Branca. Eu discordei veementemente com muitas das sugestões dele, assim como outros o fizeram na administração, e assim eu pedi a John sua carta de demissão, que me foi entregue nesta manhã. Eu agradeço muito a ele pelo seu trabalho. Irei nomear um novo conselheiro de Segurança Nacional na semana que vem. Fecha aspas. John Bolton já foi diplomata e comentarista político e entrou para a equipe da Casa Branca em abril de 2018 como assessor de Segurança Nacional de Trump. Bolton foi o terceiro a ocupar o cargo desde o início da administração, em 2017. Antes havia integrado o gabinete de George W. Bush, sendo extremamente próximo do vice-presidente Dick Cheney, com quem propôs a invasão do Iraque pelos Estados Unidos após os atentados de 11 de setembro de 2001. Bolton também veio ao Brasil em novembro do ano passado para visitar o presidente eleito Jair Bolsonaro. O encontro aconteceu na casa de Bolsonaro, no Rio de Janeiro, e lá eles conversaram sobre comércio bilateral, a crise política na Venezuela, relação com a China e também segurança pública. A Coreia do Norte, liderada pelo ditador Kim Jong-un, disparou 2 mísseis balísticos no sul do país em direção ao leste. Os lançamentos ocorreram logo após a Coreia do Norte anunciar que deseja retomar as negociações com os Estados Unidos sobre o desarmamento nuclear no final de setembro. Esta é a 8ª vez que a Coreia do Norte dispara mísseis desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador norte-coreano Kim Jong-un se encontraram na fronteira entre os dois países em junho deste ano. O governo dos Estados Unidos informou que está ciente dos últimos lançamentos. Abre aspas. Estamos monitorando a situação e estamos em contato próximo com nossos aliados na região. Fecha aspas. E esses foram os principais acontecimentos do dia. Para mais detalhes e informações, acesse o site do Conexão Política, www.conexãopolitica.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos amanhã na próxima edição do Resumo do Dia.